Cantares, capítulo 2, o versículo 11 e o 12. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Louvamos a Deus por esta palavra. Nós sabemos que o Senhor disse que para todas as coisas tem um tempo determinado. E aqui em Cantares se refere a um tempo de inverno. O tempo de inverno é aquele tempo frio, aquele tempo que a pessoa muitas vezes se esconde, e muitas vezes era acompanhado de chuva. Quer dizer que assim, um tempo difícil, porque aquele tempo ainda o inverno era muito mais difícil até que hoje. Mas esse tempo de inverno, nós podemos pensar num tempo de uma grande dificuldade sobre as nossas vidas. Um tempo que parece que a gente fica encolhido, enfim, um tempo difícil. Mas aqui o escritor, ele escreveu que o tempo, o inverno passa, a chuva também passa, aleluia. As flores aparecem. Quando se diz as flores aparecem, que é um tempo da primavera, é um tempo alegre, é um tempo que se ouve os pássaros a cantar. Isso é muito maravilhoso. Então, daí vem dizendo, e o tempo de cantar chega. Não está dizendo que o tempo de cantar chegou, está afirmando que o tempo de cantar chega. E nós sabemos, irmãos, que antes do tempo de poder cantar, desse tempo chegar nas nossas vidas, passamos por tempos difíceis. A Bíblia se refere que tem o tempo de guerra, tem o tempo de paz, tem o tempo de perder, enfim, muitos tempos difíceis. Para uns, tem um certo tempo que Deus determinou, que ele até é curto, mas tem outros que é um tempo tão longo, que parece que aquele tempo nunca vai encerrar. Mas aqui está escrito que o tempo de cantar chega. Esse tempo de cantar chega, que isso aqui é um tempo daquela liberdade, é aquele tempo que você está pronta para cantar, você está pronta para sorrir. Mas quando nós vamos percorrer a palavra de Deus, nós vemos que quantos personagens passou por tempos tão difíceis, aleluia, mas o tempo de cantar chegou na vida deles. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó passou o tempo da perca, que foi acompanhado de choro, porque ele perdeu os seus filhos, que é o bem mais precioso. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele sofreu o luto, que é acompanhado de choro, que é acompanhado de uma tristeza que não dá nem para se comparar. Como ele perdeu também todos os bens, ele perdeu tudo. Um homem que era rico, de repente, aquele vento tão forte que Deus mandou, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os bens, e a Bíblia ainda relata que ele sofreu o desprezo da sua companheira. Irmãos, pensa bem aquela situação tão difícil da perda dos filhos, a perda dos bens, e a mulher desprezou ele. Irmãos, isso é muito triste. Parece que aquele tempo que Jó estava vivendo, parecia que não tinha fim, aleluia. E ele sofreu o tempo do distanciamento. Que hoje nós estamos vivendo um pouco desse tempo. E esse tempo de distanciamento, ele traz angústia nas nossas vidas. Se nós não saber administrar
O tempo difícil que Deus concede para nós, irmãos, parece que a gente não vai levantar. Então a gente tem que saber administrar o tempo que Deus está concedendo para nós. Hoje a Igreja de Cristo, ela está sofrendo um tempo difícil. Um tempo de afastamento, um tempo que não podemos abraçar, um tempo que não podemos estar junto numa mesa, aleluia, enfim, todos se abraçando, todos se comunhando. Esse tempo é difícil, mas nós temos que saber administrar esse tempo, porque o tempo de cantar chega. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Antes de ontem, quando eu levantei, eu sentia tanta angústia. Falei, Senhor, que vontade de ir lá onde meus filhos moram, Senhor. Mas esse tempo, Senhor, me dá graça para passar esse tempo. Porque essa palavra, o tempo de cantar chega, é uma maravilha que o Senhor determina nas nossas vidas, da mesma maneira que Ele determinou o tempo de guerra, que Ele determinou o tempo do choro. Ele determinou também que o tempo de cantar chega. Porque o tempo difícil das nossas vidas, parece que você não sente nem o cheiro das flores. Parece que você nem percebe que os pássaros cantam. Porque ficamos fechados dentro daquele tempo difícil. Mas quando eu comecei a me recordar de Davi, mas quantos tempos Deus determinou na vida de Davi? Já ungido como rei, mas não era tempo dele governar, não era tempo dele reinar. E ele ficou debaixo das ordens de Saul, sofrendo desprezo, sofrendo coisas que ele não fazia. Irmão, tudo que possamos pensar, Davi sofreu. Quantas guerras Davi precisou passar, precisou guerrear. Aleluia. Mas Deus estava com ele em todo o tempo. Ele não se esqueceu de Deus, ele não murmurou os tempos que ele viveu, mas ele dá exemplo para nós que ele soube fiscalizar aquele tempo. Ele soube trabalhar em cada tempo que Deus concedeu para ele. Mas chegou o tempo dele cantar. Chegou o tempo, hoje eu estou como rei. O Senhor me colocou como rei, hoje está cumprida a palavra dele, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que foi maravilhoso na vida de Davi, porque chegou o tempo, oh, maravilha de Deus. E quando nós começamos a lembrar de José, José soube governar cada tempo na vida dele. Ele não se entregou, ainda que ele sofria angústia. Ele sofreu saudade do seu pai, sofreu saudade da sua casa. Mas lá na casa de Potifar, lá ele honrou a Deus, administrando tudo com muito cuidado e com muito amor. E a palavra diz que a casa de Potifar prosperou. Depois sofreu injúria, foi para a prisão. Mas lá na prisão, ele revelou o sonho que Deus deu para ele. Ele não escondeu o dom que Deus deu, porque ele estava sofrendo, porque ele estava em aflição. Aleluia. Mas todos nós conhecemos a história. Chegou o tempo dele cantar. O tempo de cantar chegou para ele, o tempo da primavera chegou para ele, o tempo dele ouvir os pássaros cantar chegou para ele, aleluia.
Oh, maravilha de Deus! Esse é o Deus que trabalha no teu tempo, minha irmã, meu irmão. É o Deus que trabalha dentro da tua casa, em cada tempo. É um tempo de perca. Ele te dá graça para o tempo da perca. Ele te dá graça no tempo do luto, no tempo do choro. Aleluia! Mas esse tempo é um tempo determinado. O tempo de cantar chega. Mas o Senhor me levou lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8. Em todo tempo sejam alvo teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa que eu nunca tinha prestado atenção. Irmãos, quer dizer assim, seja o tempo de guerra, seja o tempo de paz, seja o tempo de choro, conserva as tuas vestes espiritual alvas. Alvas é mais do que branco ainda. Vestes alvas é mais do que branca. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos vestidos de veste de salvação. E muitas vezes a pessoa se sente tão mal com um tempo que não é bom na vida dele, que ele se enfraquece e ele contamina as vestes dele. Mas o Senhor está nos alertando. Aleluia! Em todo o tempo, quer dizer, em toda a sua vida, em toda a situação que você possa estar passando, conserva as tuas vestes alvas. A minha Bíblia diz vestes alvas. Alvas para mim é mais ainda do que branco. E o óleo na tua cabeça. Leramai decantarabachai. O salmista disse, aleluia, que o óleo estivesse sobre a cabeça. Esse óleo é a unção gloriosa do Espírito Santo, que protege a tua mente, que protege de todo o mal a sua mente, e que venha conservar esse óleo sobre a tua cabeça, sobre a nossa cabeça. Aleluia, que coisa maravilhosa. Irmãos, vivemos aqui todos esses tempos, mas chegará um dia que a igreja será arrebatada, e lá nós não vamos viver tempos e tempos e tempos, nós vamos viver um tempo eterno. Eterno estar com Cristo. Eterno as vestes resplandecentes, a coroa nas nossas cabeças, aleluia, e lá estaremos cantando com o coral eternamente, santo, santo, santo é o Senhor. Os tempos aqui são determinados, aleluia, mas lá na glória é um tempo eterno, a estar para sempre com o Senhor. Você está passando luta, meu irmão, minha irmã, mas esse tempo é um tempo determinado, porque muito em breve, Jesus, o anjo tocará a trombeta, e nós subiremos todos juntos a estar com o Senhor, cantando eternamente, adorando ao Deus que nos salvou, aleluia, com aquelas vestes que nunca vai mudar. Oh, maravilha de Deus! Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria em saber que aqui tudo passa, que aqui nada é eterno. Eterno é a nossa eternidade com Cristo. Que Deus nos abençoe. Mas em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja qual for o tempo que Deus está determinando na tua vida hoje. Esse tempo passa. O tempo passa e você vai cantar. Agradeço por esse momento da palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.